capítulo 19 até o 31. Atos 9, 19 a 31. Glória a Deus. O tema dessa mensagem: a ousadia de um escolhido de Deus. A ousadia de um escolhido de Deus. Quero agradecer aos irmãos presentes, os irmãos que também estão nos acompanhando em casa. Sejam todos bem-vindos. E nós vamos, então, mais uma vez falar com o Senhor antes da gente entrar na palavra. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, nós chegamos na Tua presença. Aqui nós estamos, ó Deus, com nossos corações voltados ao Senhor. Queremos, ó Deus, agora nesse momento, ouvir a Tua voz através da Tua santa palavra. E também, ó Deus, aqueles que estão em casa, ó Deus, que o Senhor possa ir de encontro, ó Pai, à necessidade de cada pessoa, Pai. Eu fico feliz, ó Deus, porque nós temos visto assim, ó Deus, o agir do Senhor. E por isso, ó Pai, nós, cada dia que passa, nós ficamos mais alegres, porque nós temos observado, sim, o mover do Senhor. Às vezes, ó Deus, passamos por um momento difícil, sim, ó Deus, mas o Senhor nunca tem nos abandonado, o Senhor sempre está conosco, nos dando força. Muito obrigado, ó Deus. Continua, ó Deus, abençoando, ó Deus, a Jennifer, Pai, porque aquilo que o Senhor fez nunca será desfeito. E nós cremos, ó Pai. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós cremos que o Senhor já curou, e nós estamos aqui somente para agradecer o Senhor, Pai. Nós sabemos que nós estamos vivendo num mundo caído, pecaminoso, onde o nosso corpo é um corpo que se corrompeu, um corpo também pecaminoso, mas nós sabemos que aquele que tem o Santo Espírito do Senhor, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor guarda, o Senhor luta por nós, e por isso, ó Deus, nós estamos entregando a Jennifer diante do Senhor, Pai, porque quando nós falamos com coragem, com certeza daquilo que o Senhor é. Muito obrigado, ó Pai. Assim nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a vida de Paulo, Saulo e Paulo, é o mesmo. E nós vamos ver, querido, a ousadia de Paulo, ainda no início como Saulo. Então nós vamos ver que, quando Deus faz um chamado, quando Deus, Ele convoca a pessoa para o ministério dele, Ele vai orientar, Ele vai capacitar, e Ele vai dar condições, Ele vai dar livramento, mas uma coisa que Ele não disse na palavra dele, é que nós íamos ser livres de toda perseguição. Pelo contrário, uma das coisas, querido, que nós temos observado, a perseguição, ela é constante. Mas o que é que a gente tira de bom através da perseguição? Quando nós olhamos para a igreja, nessa comunidade de fé que a gente vive, se as coisas estiverem indo tudo mil maravilha, eu já vejo que tem alguma coisa errada, querido. Tudo é festa, está tudo bem, está tudo tranquilo. Não está muito certo.
Mas se começar a ver algum tipo de perseguição, alguma coisa acontecendo, é porque está indo no caminho certo. É sinal que o inimigo está furioso. É sinal que a igreja está crescendo, a igreja está trabalhando, a igreja está avançando. Então, querido, eu olho para a vida de Paulo ainda no início da sua caminhada. Antes de eu entrar no versículo 19 do capítulo 9, vamos falar um pouquinho ainda do início, né? Todo mundo sabe da história, então eu não preciso ficar lendo, explicando. Todos que estão aqui, eu vou dar apenas uma passadinha aqui no contexto, para a gente entrar então no 19. Todos aí então que sabem, aqueles que não sabem, que estão em casa, vai ouvir agora. Paulo foi aquele perseguidor do povo de Deus. Paulo, ele tinha um coração cruel. Paulo, ele perseguia, ele prendia, matava. Como nós falamos aqui em Afonso Cláudio, há muitos anos atrás, tinha uma palavra até que, graças a Deus, hoje parece que está acabando. Nosso município está vivendo um município assim mais tranquilo. Lá na célula, nós estávamos falando da irmã terça-feira, eu estava dando o exemplo do nosso bairro. Ali no nosso bairro, há uns anos atrás, há 30 anos atrás, por aí, logo quando eu mudei para lá, aí tinha aquele ditado o seguinte: matava um de manhã e deixava 2, 3 amarrados para depois. Era dessa forma, querido. E as pessoas tinham gosto de sangue, na boca, tinha sangue no olho. Aí na célula nós estávamos falando lá em casa o seguinte: como as coisas mudaram. Está difícil ainda? Sim, está difícil. Mas como as coisas estão ficando diferentes. Mas por quê, querido? Porque a palavra de Deus, ela está entrando nas casas das pessoas. A semente está sendo plantada no coração das pessoas. E muitas daquelas pessoas que eram violentas, os que se renderam ao Senhor estão por aí afora até hoje. E os que endureceram o coração, que não quis nada com Deus. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Está plantado lá no São João Batista, que é o cemitério de Afonso Cláudio. Mas o nosso município, querido, de pouco a pouco ele vai ficando em paz. Mas não deixa de haver algumas perseguições contra o povo de Deus. E Paulo era um desses perseguidores. Todos sabem que Paulo, quando ele vai buscar então uma carta escrita, uma autorização para ele voltar, depois que ele participou da morte de Estevão, ele vai rapidamente ali com aquela vontade de matar mais pessoas, de prender mais pessoas. Ele vai então e busca autorização, e vem então de galope, não sabemos se é a cavalo ou se é a pé, mas ele vem. E no decorrer do caminho, no caminho de Damasco, a vida de Paulo foi transformada. Querido, a partir daquele momento ele teve um encontro com Jesus. Todo mundo sabe da história que ele ficou cego, ele teve que ser conduzido. Então Deus vai pedir para Ananias fazer uma oração, para que ele voltasse novamente a enxergar. E essa oração de Ananias é o que me chama a atenção, querido. Porque Paulo, ele fazia tudo aquilo por causa da cegueira espiritual. E todas as pessoas, querido, que estão longe de Jesus, eles estão cegos. Interessante que a partir do momento então que Ananias vai orar então para Paulo, diz a palavra que cai das vistas dele escamas, como se fosse de peixe. Naquele momento, a vida de Paulo foi transformada. Ele passa agora a ver com a ótica de Cristo.
todos aqueles que estão em encontro com Jesus, eles não conseguem mais ver com o olhar dele. Ele passa a ter uma visão diferenciada. As escamas caem ainda, querido, até hoje. A cegueira acaba, nós passamos a enxergar de uma forma diferente. Então, querido, a partir desse momento, diz a palavra que Paulo, ele fica alguns dias ali junto, e logo depois, quando você vai no versículo 18, aonde Deus vai falar para Ananias que Paulo era um dos que foi escolhido por ele, para pronunciar a palavra dele, e diz a palavra então no versículo 18, logo depois que as escamas caem dos seus olhos, Paulo foi batizado. Ele faz um compromisso, ele sela um compromisso, uma aliança com Deus, amém? E depois, querido, desse batismo, assim então no versículo 19, e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Jesus, que estava, ou melhor, pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Ele pregava afirmando que aquele que ele falava era o Filho de Deus. Todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam a porta ou as portas, tanto de dia como à noite, para prenderem ou poderem tirar a sua vida, tomando-o de noite os discípulos, os desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse um discípulo. Então Barnabé tomou-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho lhe vira ao Senhor, como Saulo tinha visto então o Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falava ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, os acompanharam até Cesareia e enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém? Eita glória! Olha que maravilha, querido. Depois de um contexto complicado, depois de um contexto onde nós acabamos de ouvir, um homem violento, um homem que perseguia, agora um homem defendendo o Evangelho de Cristo. É assim que Deus trabalha. Mas o que me chama a atenção foi, depois então que Saulo foi
batizado. Depois que Ananias faz a oração, que as escamas então saem de seus olhos, é o que me chama a atenção, o que aconteceu na vida de Paulo. O início do evangelho, o início, né, do ministério de Paulo, foi a ousadia de Paulo. Você vai ver, querido, como esse homem, nós estamos vendo na verdade, como esse homem, ele foi ousado e usado por Deus. Eu sempre, querido, quando eu olho para a palavra de Deus e olho para a vida daqueles que foram chamados para o ministério, eu vejo o seguinte: todos aqueles que tiveram essa convocação ou vocação para o ministério, eles não têm medo da morte. Eles não se preocupam em morrer. É uma paz, querido, que dá na gente, é uma coisa que não tem como explicar. E a gente não tem vergonha, a gente não tem medo de falar. E eu não tenho medo mais de errar, querido. Eu vou falar uma coisa, tem gente que tem medo de errar, né? Eu não tenho medo de errar. Pedro, você lembra? Pedro não tinha medo de errar, não é verdade? Ele era ousado. E Pedro errava muito. Ele errava porque ele era ousado, ele tinha vontade, ele tinha aquele desejo de estar ali, né, falando de Jesus, pregando a palavra, defendendo, mas Pedro errava muito. Porque se eu passar a ter vergonha, ter medo de errar em palavra, eu estou falando de sair errando, fazendo coisas que desagradam a Deus, não, tá, querido? Isso daí não, isso daí eu tenho que me corrigir, isso eu tenho que me preocupar, não é isso que eu estou falando. É errar, querido, nas palavras. Talvez a gente troca algumas coisas, a pessoa fica, pode criticar, não ligo para isso, mas quando você está com sinceridade, o Espírito Santo vai levar correto ao coração das pessoas. É o Espírito Santo que leva, querido. Então, por isso que Deus, eu coloquei como tema dessa palavra, a ousadia de um escolhido de Deus. Porque Deus nos chamou para ser ousado mesmo. Ele nos chamou para pregar a palavra com ousadia, com autoridade na palavra, com autoridade no nome dele. Porque 2 vezes nós acabamos de ver aqui que Paulo, ele pregava com ousadia no nome de Jesus. Só aqui nesse texto pequeno. Só aqui nesse texto, nesse versículo 19 até o 31, 2 vezes. Ele pregava, ele falava com ousadia no nome de Jesus. No início do seu ministério, poucos dias que ele tinha tido um encontro com Jesus, ele já falava com ousadia. Ele já falava com autoridade, a autoridade que ele recebeu de Jesus. Ele ainda, querido, não estava pregando a palavra, da forma que logo depois ele se tornou um apóstolo, não. Sabe o que estava acontecendo aqui, querido? É que todos podem fazer. A igreja sempre, querido, é o seguinte, a igreja ela tem o seu costume, o seguinte, vem um novo convertido, o que a igreja vai fazer com ele? Ele vai aceitar, ele vai batizar, e ele vai passar um período ali então, ele não pode já pegar a Bíblia e sair para o púlpito pregando aquele negócio. A igreja sempre tem aquele cuidado, principalmente mais antigamente, né? Tinha aquele cuidado primeiro da pessoa amadurecer, aprender bastante, né, o comportamento, ver se a pessoa realmente tinha mudado a atitude, o comportamento. Então depois ela subia no púlpito para pregar ou sair pregando a palavra. Mas preste bem atenção que tem uma coisa que a igreja não tem como impedir as pessoas de fazer. É o que Paulo estava fazendo. É testemunhando, testificando daquilo que Cristo fez na vida dele. Paulo estava tão assim ansioso, com tanta vontade de falar para as pessoas do que Jesus fez na vida dele, querido, que ele falava com ousadia, ele falava, eu imagino ele contando a história, o que aconteceu no caminho que ia para Damasco, quando ele teve aquele encontro com Jesus, o que Jesus falou com ele, né, depois que Ananias orou, as escamas saem dos seus olhos, eu fico então imaginando ele falando para as pessoas do que Jesus fez na vida dele. Mas quando a pessoa, querido, ele tem a vida transformada, o passado costuma perseguir a pessoa. É aí que entra o povo da igreja. Preste bem atenção, querido, que para Deus, eu preguei aqui domingo passado, que quando Deus perdoa,
ele lança no mar do esquecimento. É uma nova etapa, uma nova vida. Mas às vezes, querido, a igreja ela fica lembrando do passado da pessoa. Aí quando a igreja conhece a vida das pessoas, nós moramos numa cidadezinha pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. Aí vem uma pessoa para frente, aqui na frente, que tem uma vida toda torta, tinha uma vida toda torta. Mas ele se rendeu, ele se converteu, ele mudou de vida. Já não é mais aquela mesma pessoa. Mas aí quando a pessoa vê aquela pessoa na frente pregando, ele olha assim e fala: será? Será mesmo que essa pessoa mudou? Será que aquilo ali é verdadeiro? Eu tenho lá minhas dúvidas. É o que estava acontecendo com Paulo. Paulo estava pregando, Paulo estava falando que Jesus tinha um encontro com Jesus. Aí alguns vão falar assim: mas esse daí não é aquele. Mas esse daí não é aquele que perseguia as pessoas que falavam no nome de Jesus? Aí até então ele não estava vindo para prender as pessoas e levar aos principais dos sacerdotes. Não é esse homem. Como é que agora ele está do outro lado falando desse Jesus? Falando de Jesus? Eu tenho minhas dúvidas. Querido, o passado perseguia. Mas aí é que entra a ousadia de um escolhido de Deus. Eu falo que o passado meu não me envergonha. Porque a partir do momento que eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro, o Senhor apagou os meus pecados. Uma nova criatura nós passamos a ser. E nós precisamos, querido, pregar com ousadia e não dar ouvido àquilo que as pessoas criticam, àquilo que as pessoas ficam mexendo, com aquilo que já passou. O importante é aquilo que você tem com Deus, a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Isso é o que importa, porque quem chamou, quem escolheu foi Deus, não foi a igreja primitiva. Não foi as pessoas que estavam reunidas ali que chamou Paulo, que convocou Paulo. A convocação veio do alto, a convocação veio do céu. Foi o encontro com Jesus a caminho de Damasco e pronto. Jesus falou: você vai ser o meu escolhido, você vai ser o meu enviado, é você e pronto. A igreja não tem, querido, que fazer nada. Preste bem atenção que todos aqueles que foram chamados por Deus, se um dia tiver que tirar, quem tira é Deus, não é a igreja. Então por isso, querido, que entra um perigo da crítica. Porque, querido, quando os pastores sabem que foi convocado, foi chamado por Deus, Deus dá autoridade a ele. Até hoje, querido. Não é só lá no passado, não. Todos nós fomos escolhidos por Deus. Quando nós perguntamos assim: você é ungido de Deus? Sim, todos nós somos ungidos de Deus. Mas existe uma convocação especial. Existe a convocação para pastores, para cuidar do rebanho. Assim como Deus escolheu esse homem improvável, Ele escolhe quem Ele quer e trabalha do jeito que Ele quiser. Então nós não podemos duvidar das pessoas, querido. Então eu fico olhando a ousadia, porque preste bem atenção que depois que ele passa então alguns dias, no versículo 19, e tendo comido, ele se alimentou e ficou naquele local ali bem confortado. Sim, parecia que as coisas iam ficar mil maravilha. Mas diz a palavra então que logo depois, passado alguns dias, ele passado alguns dias com os discípulos ali em Damasco, tentando saber alguma coisa de Jesus, os discípulos então ali dando orientação, falando algo para ele, e Paulo era muito inteligente, porque Paulo era doutor Paulo, né? Nós tínhamos que chamar de doutor Paulo. Sim, ele era doutor Paulo, o cara tinha muito estudo, faculdade, falava várias línguas, então era o doutor Paulo, e ele era muito inteligente, rapidamente ele pegava aquilo que eles ensinavam. Então ele ficou alguns dias ali conversando com os discípulos em Damasco, mas diz a palavra no versículo 20 que logo, olha só o versículo 20, e logo depois, ele faz o que? Ele entra na sinagoga fazendo o quê? Pregando, querido. Você já pensou que ousadia é essa?
O camarada, rapaz, chega e entra na sinagoga pregando a palavra de Jesus, falando de Cristo, afirmando que este é filho de Deus, afirmando, esse é filho de Deus, esse que eu perseguia, que eu matava por causa do nome dele, esse é filho de Deus, esse é o verdadeiro filho de Deus. Querido, eu fico imaginando o Paulo falando isso, dentro da sinagoga, querido, dentro da caverna cheio de cobras. O que é sinagoga, querido? O que eles faziam na sinagoga? Tá? O que eles faziam na sinagoga? Você já parou para pensar? E Paulo está falando, está pregando dentro da sinagoga, cheio de pessoas. E ele falava com ousadia, querido, este é o Filho de Deus. E diz a palavra então que logo no versículo 21, olha que maravilha, olha só, já vai dando, parece que o negócio está ficando bom, a pregação de Paulo está dando certo. E todos os que ouviam estavam o quê? Atônitos, e diziam, não é este, não é este. O que em Jerusalém perseguia, os que ouviam, invocavam este nome, para isto veio aqui para levar preso para os principais dos sacerdotes. Eles ouviam então Paulo falando aquilo ali, eles ouviam Paulo pregando a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo, enquanto Paulo estava à frente pregando, as pessoas estavam no banco murmurando. Ele estava falando de Jesus, e as pessoas, em vez de dar ouvido, então, porque diz a palavra que eles estavam ouvindo, mas ao mesmo tempo murmurando um com o outro, perguntando um para o outro. Não tem aquele momento, querido, que o pregador está aqui na frente, ele sente, querido, quando a pessoa concorda e quando não concorda. Mas quando o pregador ele é usado por Deus, ele não liga para isso. Porque se a pessoa não quer receber a palavra, fique em casa. Não perde tempo. Assim como esse pessoal não queria ouvir a palavra. O pessoal estava dentro da igreja, querido. Igreja cheia, igreja lotada, cheia de doutores, guardadores da lei. E Paulo falava de Jesus. O início do seu ministério foi assim. Aquela ousadia, aquela vontade cada vez mais de falar do que Jesus fez na vida dele. Às vezes chega um novo convertido em nosso meio, ele fica com tanta vontade de falar, com tanta vontade de expressar, colocar para fora o que ele está sentindo. Às vezes, querido, muitas pessoas na igreja jogam um balde de água fria em cima dele, não senta para ouvir. É triste, não é? Não, esse daqui não pode fazer isso porque ele não teve a vida mudada ainda. Quem somos nós para julgar a pessoa? Esse camarada vai ser batizado desse jeito? Como que esse camarada vai ser batizado? Não é assim que a gente escuta por aí? Quantas vezes, querido, eu fui fazer estudo com algumas pessoas, as pessoas chegavam para mim e falavam assim: essa pessoa não pode ser batizada, não. Essa pessoa não foi transformada ainda. Eu olhava e falava assim: mas você sabe, como você pode falar isso? Você tem certeza? E hoje eu vejo a pessoa na igreja, eu vejo aquela pessoa que criticou não está mais na igreja. Que tristeza, querido. Assim também Paulo. Preste bem atenção como é que Paulo foi batizado. Ele sai, teve um encontro com Jesus.
entrou numa casa, foi levado para uma casa. Apenas Ananias orou para ele. E diz a palavra que logo em seguida ele foi batizado. Agora você imagina o zum, querido. Esse camarada batizado, matador. O Ananias mesmo foi um dos que falou assim: Senhor, esse camarada, Saulo, aquele, nós acabamos, Ananias não falou isso, eu estou aqui conjecturando, tá? Mas preste bem atenção se não foi dessa forma. Senhor, nós acabamos de enterrar Estevão agora, e o Senhor já está mandando eu orar para esse homem, e o Senhor está falando que esse homem, esse mesmo homem que nós acabamos de enterrar, que ele participou da morte de Estevão, esse mesmo homem, o Senhor está falando que o Senhor escolheu ele para o Senhor pregar a palavra. Não parece loucura, querido? Parece loucura. Mas Deus, Ele escolhe quem Ele quer, Ele chama quem Ele quer, Ele capacita do jeito dEle. Próximo ali diz o seguinte: Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era Cristo. O judeu ficava confuso, as pessoas ficavam todo confuso, porque ele pregava de uma forma que, de fato, para o coração dos judeus, eles olhavam assim: parece que esse homem está falando verdade, porque o jeito dele é diferenciado agora, não está parecendo aquele homem mais. As pessoas ficam confusas porque não têm certeza. Mas, querido, quando nós pregamos a palavra de Deus e uma pessoa se rende a Jesus, a igreja toda precisa abraçar, a igreja toda precisa orar, dar força a essa pessoa, porque ela está caminhando, querido. E o início da caminhada não é fácil, porque o inferno todo está contra essa pessoa. A igreja precisa abraçar, a igreja precisa entrar em oração. Por isso, querido, preste bem atenção que Deus vai colocar algumas pessoas ao redor de Saulo. Enquanto ele está ali falando, ele está pregando, as pessoas estão na dúvida, ele está falando de Jesus, ele se esforçava o máximo para falar de Jesus, porque ele percebia que todos que estavam ali não confiavam nele. Mas ele sabia, querido, do passado dele, o motivo, mas ele estava firme. Então nós, como igreja, temos que ficar atento com as pessoas que estão chegando. Deus já tinha preparado tudo. O próximo versículo acontece aquilo ali. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselhos, reuniram entre eles. E fizeram o que, querido? Procuraram então matar Paulo. Preste bem atenção que aquele que matava agora está sendo perseguido para ser morto. Esse é o evangelho verdadeiro. Essa é a palavra verdadeira de Deus. Esse é o pregador verdadeiro que Deus chamou. É aquele, querido, que você está achando que aquele que foi escolhido, foi chamado por Deus, tem uma vida tranquila? Não tem, querido. Não tem. Quando você começa a ver as pessoas vivendo uma vida muito tranquila, através da palavra, aquele que foi chamado de ter uma vida muito boa, tem alguma coisa errada. Tem um negócio errado. De um jeito, de uma forma ou de outra, talvez não é a mesma perseguição de morte, mas todos os pastores são perseguidos. Por isso eu sempre falo com alguns que eu encontro, que eu tenho alguma amizade mais próxima, eu falo assim: glorifica a Deus porque você é perseguido, porque aí está a prova que você foi chamado por Deus. Porque se você não fosse perseguido, eu tinha medo. Porque vai levantar pessoas, mais de dentro do que de fora, contra você. E quando alguém levanta contra você dentro, querido, é porque tem algo de bom em você. Porque o inferno, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus falou, que a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Então o que está acontecendo? A igreja está avançando
o inferno. Não é o inferno que está indo para a igreja, não. É a igreja que está atacando o inferno. E quando a igreja levanta contra o inferno, querido, Satanás ele fica furioso. E aonde ele vai atacar? Naquele crente mais fraco que tem dentro da igreja. Ali eles começaram então a procurar então matar Paulo. Vamos acabar com esse homem, porque já não bastava aqueles homens, aqueles apóstolos. Agora vem Paulo agora que passou por lado de lá. Vamos eliminar ele, vamos acabar com ele. O inimigo começa então a armar cilada para destruir a vida de Paulo. Mas eu disse para você que todos aqueles que foram chamados por Deus são ousados. Querido, as críticas não atingem, as provocações não atingem, porque eles foram convocados por Deus, eles foram chamados por Deus, e eles são protegidos e guardados por Deus. Diz a palavra então que eles fizeram a reunião e vamos matar. Mas no próximo versículo, querido, diz a palavra que isso vai chegar ao ouvido de Saulo. Olha lá. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam a porta, tanto de dia quanto à noite, eles ficavam, querido. Eles ficavam na porta, tentando arrumar um jeito para pegar Saulo e matar ele. E quando eles preparavam cilada, Deus preparava o livramento para Saulo. Preste bem atenção, eu vou repetir. Enquanto o inimigo preparava a cilada, Deus preparava o livramento. Amém, irmãos? Enquanto o inimigo prepara a cilada contra você, querido, Deus prepara o livramento. Amém? Lembra disso? Enquanto o inimigo prepara a cilada, o Senhor já está preparando o livramento. Ele estava preso dentro de casa, estava fechando a porta. E diz a palavra então que os discípulos tiveram uma ideia. Como é que foi? Próximo. Tomaram de noite os discípulos e desceram dentro de um cesto pelo muro. Você já pensou o que é isso, querido? Saulo, um homem temido pelas pessoas, tem que se esconder agora dentro de um cesto e descer pelo muro escondido de noite, porque tinha alguém querendo matar, sendo que antes ele que fazia isso. Agora ele hoje está correndo, ele está correndo das pessoas para não ser morto. Querido, começa você então passear na palavra, imaginar o que Deus está fazendo, querido, para que a igreja dele viva em paz. Eu creio que talvez você não pensou nisso ainda. Deus trabalha da forma dele para que a igreja que ele escolheu viva em paz. E quantas pessoas armam perseguições contra a igreja dele, contra os escolhidos dele, Deus prepara algo para que os filhos dele passem a ter paz. Preste bem atenção que é Deus é que faz tudo, querido. O agir de Deus é maravilhoso, é lindo. Diz a palavra então que eles desceram Paulo pelo cesto, amarrado numa corda, um cesto, e Paulo ali então escondido. E rapidamente à noite ele sai, ele foge, ele vai para Jerusalém, está ali no próximo. E diz a palavra então que quando ele chega lá, preste bem atenção, o próximo aí, mano. E quando Saulo chegou em Jerusalém, procurava juntar-se com os discípulos. Juntar com quem, querido? Com o povo de Deus, com o povo que seguia Jesus. Ele sai da garra do inimigo e vai procurar abrigo àqueles que serviam Jesus. Eu vou correr até eles, porque lá eu
Eles vão me guardar porque são pessoas que fazem o mesmo que eu estou fazendo, são seguidores de Jesus. Mas diz a palavra que eles chegam então a Jerusalém e procuram os discípulos, mas todos temiam, porque não acreditavam que ele era um discípulo. Todos crentes, todos aqueles que diziam que era de Jesus, não abraçou Paulo. Sabe, querido, que o nosso grande erro é fazer isso com os novos convertidos. A igreja, querido, às vezes fica vazia por causa disso, porque nós não acreditamos que uma pessoa que vendia o corpo, chega na igreja e fala que aceitou Jesus, mas às vezes nós não acreditamos nisso. Vem uma pessoa que era usuário de droga, querido, e vem para a igreja, nós não acreditamos que ele foi lavado, foi limpo por Jesus. Principalmente quando ele tem uma recaída, quando ele cai de novo, aí nós lançamos mesmo para o mundo. Não falei que ele não tinha mudado? É aí que é o contrário, é aí que nós temos que buscar a pessoa. Mas às vezes, querido, nós criticamos, eu não acredito que esse menino foi transformado. Chegaram então até os discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Mas Deus tinha preparado um homem. Sempre tem uma pessoa, querido, porque quando Deus determina, ninguém impede os planos de Deus. Ninguém interrompe os planos de Deus. Deus prepara um homem chamado Barnabé. Deus prepara um homem, vou repetir. Deus prepara um homem chamado Barnabé. Então Barnabé, versículo 27. Então Barnabé tomou-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho de Damasco ele vira ao Senhor. Ele falara, e como em Damasco falava ousadamente no nome de Jesus. Então, querido, Barnabé vai chegar perto dos apóstolos, viram com os discípulos, afastaram de Paulo, não abraçaram então Saulo. Barnabé então abraça Paulo, leva até os apóstolos, isso daí. E diz a palavra que o próprio Barnabé vai dizer para os apóstolos o que tinha acontecido com Saulo. E Saulo então vai começar a contar então para os apóstolos como ele encontrou com Jesus. E Barnabé vai dizer para os apóstolos como Saulo pregava ousadamente no nome de Jesus, daquele que ele perseguia. Olha que coisa linda, querido. Quando Deus determina, o inimigo não tem poder sobre a vida do servo dele. Aquele que Deus escolheu, está escolhido, querido. Ninguém consegue levantar contra essas pessoas que Deus chamou. Ninguém, querido. Pode até levantar, mas vai levantar para cair. Porque essas pessoas são guardadas por Deus. Porque cada pessoa, querido, tem um chamado diferenciado. Cada um tem uma área para trabalhar, querido. Quando você pega os 12 discípulos, que Jesus começou com eles ensinando, você vai ver que cada um trabalhava de uma área diferente, mas todo concordava, amém? Todo tinha concordância. Inclusive Pedro, quando vai escrever a carta dele, a última carta de Pedro, ele vai tocar numa coisa que me chamou a atenção. Ele vai falar sobre Paulo, vai falar sobre a carta de Paulo, vai falar assim, como é difícil entender o que Paulo falava. Porque Paulo era mais estudado do que Pedro. Então quando Pedro vai citar a última carta dele, ele vai falar, como era difícil, né? Como é difícil entender o que Paulo está tentando falar. Então preste bem atenção, querido, isso é outra coisa. Então Deus prepara Barnabé, esse homem. Deus tem tudo preparado para o servo dele. Tudo preparado. Deus tem tudo preparado, querido, para essa congregação crescer, amém? Tudo preparado.
A única coisa que o Senhor quer é que todos trabalhem num só pensamento. E o nosso pensamento tem que ser direcionado ao reino de Deus. Não o que está aqui em nossa volta, mas o reino de Deus. Então diz a palavra que ele falou para Barnabé o seguinte, Barnabé fala, e conta como em Damasco falava ousadamente no nome de Jesus. Próximo versículo. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Eu fico imaginando agora Paulo junto com os apóstolos ali, para lá e para cá. E os apóstolos falando, e Paulo ali só de olho, e Paulo aprendendo, Paulo ali se alimentando, e ele entrava e saía. Eu fico imaginando quando Paulo abria a boca, querido, quando dava oportunidade para ele falar. Sabe que ele falava muito, porque olha só na próxima. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matar. Quando eles davam oportunidade para Paulo falar, querido, ele mexia na ferida dos gregos. Sabe por quê? Porque a palavra, quando ela é pregada com ousadia, ela mexe no pecado da pessoa. E quando Paulo abria a boca para falar, o Espírito Santo mexia no coração das pessoas. Só que quando o querido mexia na ferida, em vez de se render, eles procuravam matar. Porque Paulo pregava ousadamente no nome de Jesus. No próximo versículo 29, 30, sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Társio. Agora Paulo começa, querido, uma nova jornada. No próximo versículo. Assim, pois, as igrejas, olha que coisa linda. Todos aqueles, querido, que pregam com ousadia, todos aqueles que pregam combatendo o pecado, todos aqueles que pregam contra coisa negativa dentro da igreja, todo pregador, todo aquele que foi escolhido por Deus, que tem visão do reino de Deus, ele tem que pregar com ousadia. E preste bem atenção, querido, que quando eles pregavam com ousadia, aquele grupo de pessoas ousado por Deus, usado por Deus, pregando com ousadia, sem medo de ser morto, sem medo, querido, não tinha medo do inimigo. Pelo contrário, eles avançavam, eles iam para cima, eles pregavam, eles disputavam, eles combatiam o pecado. Então preste bem atenção que assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz. Sabe por que tinha paz, querido? Porque tinha palavra. Igreja que tem palavra, tem paz. Sim. Ela não vai deixar de ser perseguida, mas ela tem paz. A palavra é quem? A palavra é de quem? Sim. Toda igreja que tem palavra verdadeira, ela tem paz, querido. Ela não vai deixar de ser perseguida, não. Mas eu estou em paz. Mas preste bem atenção, todas as igrejas de Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz. E era edificada, elas cresciam. As igrejas cresciam, querido, porque tinha palavra. Porque eles pregavam com ousadia. Eles pregavam, eles combatiam o pecado. Eles combatiam a heresia. Eles não permitiam que essas coisas viessem, estão crescendo no coração das pessoas. Quando nós falamos dentro da igreja, igreja somos nós, querido. Preste bem atenção. Isso aqui é um prédio. Vocês têm que saber diferenciar isso daí. Isso aqui é um prédio. Heresia cresce no coração das pessoas. Quando nós falamos dentro da igreja, são dentro das pessoas.
Nós pregamos para pessoa, nós não pregamos para prédio, para casa, não, nós pregamos para pessoas. Amém? Então preste bem atenção nisso daí. Então tinha palavra, a igreja crescia e se multiplicava, crescia, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. As pessoas eram cheias de quê, querido? Do Espírito Santo. Uma igreja que não tem Espírito Santo, ela não cresce. Sabe quem é que vai dar concordância, querido? É o Espírito Santo. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não entra em concordância. A própria Bíblia diz que interessante isso daqui. Deixa eu falar mais um pouquinho aqui. Tem aquela passagem que fala assim, né, onde há 2 ou 3, né? Ali o quê? Reunido em meu nome. Mas é reunido o nome dele, querido. É na concordância. Ele só está no meio das pessoas, pode ter até 50. Mas se não tiver em concordância, ele está longe. Ele está falando que tem que estar em concordância. Então, se a igreja não tem o Espírito Santo, se a pessoa não tem o Espírito Santo que habita nela de verdade, querido, a igreja fica dividida. Fica que nem um gomo de laranja na mexerica, fica partido no meio, cheio de pedaço. A igreja não pode ser dividida, ela tem que ser unida. Porque quem dá o crescimento, querido, é quem? Quem é que está dando o crescimento aqui a essa igreja? Porque no final fala sobre o Espírito Santo, não é? Eles trabalhavam. Paulo depois saiu, querido, pela sua jornada missionária, foi levantando igreja, pregando palavras, ou melhor, pregando a palavra de Deus, e foi trazendo pessoa para Jesus, e foi uma coisa mais linda. Mas preste bem atenção que eu quero terminar em 2 Timóteo 1, 7, versículo 8, olha o que o próprio Paulo vai dizer sobre o Espírito que nós recebemos. Preste bem atenção. Olha só, querido. Portanto, não te envergonheis do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. Espera aí, irmão, acho que não é isso daqui não. É o versículo 7 primeiro. Porque Deus não deu o espírito de quê? Ô irmão, vamos lá? Depois nós vamos dormir. Porque Deus não deu o espírito de temor, mas de fortaleza. O que é fortaleza? Segura aí. Querido, preste bem atenção no que Paulo está falando nessa palavra. Deus não deu o espírito para nós, um espírito de quê? Não, Ele não deu. Ô irmão, vamos lá, em cima lá, porque Deus não deu um espírito de temor, mas sim de fortaleza. Querido, o que é uma fortaleza? Alguém sabe o que é uma fortaleza, irmãos? Lugar seguro, lugar forte, protegido, onde você sente segurança. Esse é o espírito que Deus deu para nós, querido, não um espírito de covardia. Tem uma outra versão aí na Bíblia, aí, querido, outra Bíblia que fala claramente que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim um espírito de fortaleza. Nós somos fortes, querido. É isso que nós temos que ser, nós temos que mostrar que de fato nós temos um espírito de fortaleza, somos fortes, porque Cristo habita em nossa vida. Paulo, querido, foi até o fim, até ser assassinado, mas ele tinha o espírito de fortaleza, ele era forte em Cristo Jesus. Agora qualquer coisa que vem, qualquer coisinha que acontece na igreja, a pessoa parece que tem um espírito de temor, aquele espíritozinho fraco, desanima, critica, aborrece, afasta, desanima. Que espírito de fortaleza é esse? Para que a nossa igreja cresça, como está escrito então aqui no último versículo
31 do capítulo 9 de Atos, que a igreja era edificada, né, que ela tinha paz. Nós precisamos então entender que nós temos o espírito de fortaleza, não de covardia. Senão a igreja não cresce, querido. Não tem jeito. Aí ele termina falando, e de amor e de moderação. Aí sim, querido, a igreja cresce. Aí no versículo 8 ele vai falar isso aqui, ó, para encerrar. Portanto, não te envergonheis do testemunho do nosso Senhor. Não se envergonhe de falar de Jesus. Não precisa ter vergonha, abre a boca e fala, querido. Abre para as pessoas e fala, porque eu nunca me envergonhei. O próprio Paulo fala, desde o início. Olha o início do ministério dele. Ele tinha vontade cada vez mais de falar de Jesus. Tinha pouco tempo que tinha encontro com Jesus. Mesmo ele ainda não podendo pregar a palavra, mas ele já testemunhava dentro da sinagoga. Ele já chegava no meio dos maiorais e falava o que Jesus tinha feito para ele. Então não se envergonhe de falar do que Jesus fez na sua vida, do que Jesus é na sua vida. Nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participe das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos usar isso que Deus nos deu, querido, para crescimento do Evangelho, e que nós possamos ter um só pensamento, ganhar vidas, abraçar as pessoas que estão chegando, do jeito que elas estão. Sim, eu sempre falo que elas vão chegar cheias de carrapicho, querido. Nós precisamos cuidar dela. Muitas pessoas acham que a pessoa levantou a mão, pronto, já está tudo beleza. Não, que é um processo. É um processo, é uma caminhada. Tem pessoas que vai levar tempo, querido, para ser transformado. Nilson, você levou quantos anos, Nilson? Eu te lembro que eu falava a verdade, Nilson, tinha dia que eu suava a camisa, Nilson. Não, presta atenção, olha só, desde quando que nós viemos lutando com essa mulher? Fala, Nilson. Desde 2007. Debaixo de chuva, lama, desde 2007, lutando com essa mulher, lama, de noite, chegava em casa 1h da manhã, mas nós trazia ela para a igreja, depois nós levava ela até naquela matinha, deixava a Sirlene na Kombi, porque daquela mata até chegar na casa dela, dava meia hora a pé. Isso já era mais de 11 horas, porque nós tínhamos que terminar o culto aqui, eu ia ali para dentro preparar os dízimos, mais o Joãozinho, depois fechar a igreja, eu colocar o pessoal na Kombi, ela era a última a se entregar, levar na casa, e chuva, tá? Então só tinha asfalto até no rancho, ali a Sirene ficava na Kombi, eu regaçava a calça até em cima, botava o telefone clareando, e nós ia até na casa dela, mas levou desde 2007, tem quanto tempo que você se batizou, Nilza? Vai fazer 2 anos, querido. Sim, então preste bem atenção que leva tempo, mas a Nilza sempre teve seus altos e baixos, nós estávamos ali, não, Nilza, é assim mesmo, é dessa forma mesmo, crente é assim, Nilza, é momento bom e momento difícil, mas você não pode desanimar de Jesus não, Jesus tem que estar na sua casa, tem que estar presente em você. Mas, eu quero te fazer uma pergunta, não é difícil ainda, Nilza? Mas agora não está mais fácil, mais leve? Isso. Eu vou contar um segredo para vocês aqui. Nós estávamos sentados nesse banco fazendo os últimos estudos para a Nilza batizar. Preste bem atenção, querido. Eu quero contar essa história. Pode apagar, irmã, acabou. Os últimos estudos para a Nilza batizar. Mas a Nilza fumava igual um caipora. O moleque fumava. E o batismo estava quase chegando o dia. Mas eu pensava o seguinte: se Deus te chamou, filho, Ele vai te limpar. Mas para muitos ela não podia batizar, né? Por causa do cigarro. Mas a gente tem que olhar com o olhar da fé, querido.
nós temos que ter ousadia. Quando nós oramos ao Senhor, nós temos que confiar. Amém. Isso aí. E ela sempre aprendeu que é Deus que faz, não é o homem. Mas no dia do batismo, ela foi batizada. E está aí conosco até hoje. Amém? É dessa forma, querido. Mas levou tempo, por falar a verdade. Pensa numa ovelha difícil. Pensa numa ovelha difícil, querido. Ela chorou, irmãos. Foi lindo, não foi, irmã? Ela viu. Foi lindo, ela chorou. Nós estávamos juntos lá, ela chorou dentro daquele batista. Gente, foi lindo, foi lindo, foi lindo. E chora até hoje, porque ela fala com alegria. Então, querido, evangelho é isso. É isso. Esse prédio aqui, querido, vai ficar aqui. Olha para dentro de você. Olha para dentro de você, querido. Não deixe que as coisas do mundo entrem dentro de você. Porque o Senhor vai levar você. Ou vai deixar você. Tudo isso daqui vai ficar, querido, vai virar um monte de sucata. Isso aqui um dia vai acabar. Tudo isso vai acabar. Mas o que está dentro desse corpo aqui, ó. Esse dia eu falei com a mamãe assim: mãe, a senhora está me vendo? Ela falou: meu Deus, o meu filho está ficando maluco. Eu falei: não, mãe, a senhora está me vendo, mãe? Meu filho, pelo amor de Deus, você está ficando maluco, meu filho. Eu falei: não, mãe, só me responde, a senhora está me vendo? Mas lógico que eu estou te vendo, meu filho. Eu falei: não está não, mãe. Então quem é que está na minha frente? A senhora está vendo apenas um corpo, mas quem está falando com a senhora não está vendo, não. Porque eu habito nesse corpo. Eu habito aqui dentro. Porque esse corpo aqui, a terra vai comer, isso vai acabar. Eu vou ter que, para mim entrar no céu, eu vou ter que receber um outro corpo. Ela falou: meu Deus, meu filho está ficando maluco mesmo. Eu brinco com ela, querido. É bom brincar, a gente trabalha o dia inteiro assim, amém? Nós temos um pedido de oração aqui, irmãos. Maria Helena de Souza pede oração para Fabrício Fernando e Fernanda? Duas pessoas diferentes, né? Sim. Ah, sim. Fabrício e Fernanda, e toda a família. Genário Rodrigues pede oração pela sua vida. É isso mesmo, né? Pela sua vida. Elidiane Mascarello também pede oração pela vida dela e de seus irmãos. E o Vande Cunha também, esses dias, querido, estava em casa, ele falou assim: vai ter semana de oração das mulheres, então ore pela minha família. Nós estamos orando, tá, irmão? Eu não estava aqui na igreja, mas a gente ora em casa também. Vamos orar? Abaixa sua cabeça então, em nome de Jesus. A Maria Madalena, ela é da onde? Pará, né? Amém. Vamos falar com o Senhor então. Pai, em nome de Jesus, nós mais uma vez chegamos na Tua presença. Tua palavra foi lida. Que lindo, ó Deus, como é maravilhoso o agir do Senhor. Como é gostoso, ó Pai, ver o agir, o mover do Senhor, Pai. Como o Senhor tem trabalhado, ó Deus, para salvar vidas. E como o Senhor tem trabalhado para proteger os Teus filhos, ó Deus. Tantos aqueles, ó Pai, que está à frente de uma liderança e toda a igreja. O Senhor tem trabalhado de forma especial, ó Deus, para cuidar de cada um. Eu só tenho que agradecer ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito até agora, ó Pai. O modo que o Senhor tem aberto a minha visão, ó Deus. Como eu estou vivendo mais feliz. Como eu sofria muito, Senhor, o Senhor sabe. Mas hoje eu sou mais feliz, porque hoje eu vejo as coisas de outra forma. Porque o Senhor tem falado comigo de uma forma clara. E muito obrigado, Deus.
Muito obrigado, Jesus. E agora, Senhor Deus, nós estamos entregando diante do Senhor a Maria Helena de Souza e a família dela, o Fabrício, especial, Deus, o Fabrício e a Fernanda. Vai de encontro a eles, ó Pai, essa família, tão longe, ó Deus, mas o Senhor é o mesmo Deus que está aqui, é o Deus que está ali, ó Deus, na casa dela. Por isso, ó Deus, nós entregamos diante do Senhor. Trabalha, meu Deus, de maneira especial na vida dessa família, Jesus. Eu não sei qual o motivo do pedido dela, não preciso saber, mas o Senhor sabe. E por isso, ó Deus, em nome de Jesus, entra com providência sobre a vida dela. Assim, meu Deus, como nós aprendemos na Tua palavra, que Paulo, ele falava com ousadia no nome do Senhor. Nós também, ó Pai, temos ousadia, nós somos ousados, usados pelo Senhor, para profetizar bênção, não determinar, mas profetizar bênção, pronunciar a palavra que vai edificar a vida das pessoas. Pai, muito obrigado. E eu sei, meu Deus, que todas as orações, tudo que nós estamos chegando diante do Senhor em oração, o Senhor já está atendendo, ó Deus. Também o Genário Rodrigues, ele pede, ó Deus, pela vida dele, da família dele, Senhor Deus. Entra com providência, Senhor Deus, sobre a vida dele. Entra de maneira especial, porque o Senhor sabe, ó Deus, o que ele está passando, o que ele está pedindo. Então, ó Deus, venha suprir a necessidade do teu filho, ó Pai. Cuida dessa família. Também a Leidiane, ó Deus, Mascarello, que pede pela vida dela e dos irmãos, da mãe. Pai, em nome de Jesus, cuida dessa família, Pai. Sim, ó Deus, abraça essa família, Pai. Dê a resposta a eles, ó Pai, tudo que eles estão pedindo, que seja para a honra e glória do Senhor. Também, ó Deus, todos que entraram por essas portas, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, sonda, meu Deus, cada coração aqui nesta noite. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, não permita, ó Deus, que ninguém saia daqui como entraram. Mas sim, ó Deus, com o coração quebrantado, um coração firme, cheio do Espírito Santo do Senhor, ó Deus. E também aqueles que estão em casa, eles talvez não fizeram o pedido de oração, mas eles têm sim, ó Deus, algo que precisa ser resolvido pelo Senhor. Alguma coisa, ó Deus, que não tem jeito para o homem, nós também já colocamos no altar do Senhor. Entra com providência sobre a vida desta pessoa, principalmente, ó Deus, a salvação. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando
Amém. Glória a Deus. Que todos tenham um final de semana abençoado na presença do Senhor. E sábado, todas as mulheres, né, estão convidadas para estarmos reunidas ali na casa da irmã Nilcélia, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que vai ser bênção, porque o Senhor sempre tem um renovo, sempre tem uma palavra abençoada aos nossos corações. Nós queremos agradecer a todos que participaram juntamente conosco desse culto tão maravilhoso. E domingo, né, pela manhã, às 9 horas da manhã e às 19 horas da noite, estaremos aqui para cultuar juntamente com vocês. Amém?